Estamos no ar com o programa Conexão Enem, aqui na TV Assembleia, a TV a serviço da educação. E você já sabe, já está se acostumando nesse período de isolamento social, de pandemia, de Covid-19, né? Nós estamos preparando aulas especiais em parceria com o Lógico Cursos Aliados. Você tem uma programação especial. Todos os dias você tem aula do projeto Conexão Enem. É isso? Você tem na segunda-feira às 20 horas, programa inédito, aula inédita. Terça-feira, reprise dessa aula às 14. Na quarta-feira, mais uma aula inédita às 20. Na quinta, reprise da aula da quarta às 14. E na sexta-feira, às 14 horas, a aula mais pedida da semana a gente reprise. Então, de segunda a sexta tem programação. Essa ideia, essa parceria é uma parceria da Escola da Assembleia com, lógico, Cursos Aliados. E hoje quem está aqui comigo agora é o professor Everton de Física. Diga aí, Vevé, como está você? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, João. Tudo ótimo, graças a Deus. Coisa boa. Vamos trabalhar Física, que eu confesso não é das minhas disciplinas favoritas. Como todo professor de português, da área de linguagem, né? Como a maioria, pelo menos, eu acho que eu tive dificuldade demais em Física. João, na verdade, o ensino da Física, de mais ou menos uns 15 anos para cá, ele sofreu uma certa mudança no sentido de que antigamente era muito baseado em decoreba de fórmulas, né? Sim. Você estudava Física decorando fórmula, você não entendia a fórmula, você não sabia como aplicar, o que significava realmente. Mas na verdade a Física ela é uma ciência natural, onde nela sempre existe um conceito por trás de qualquer fórmula que você venha estudar. Eu oriento muito meus alunos que assim, o estudo da física em si, ele tem que partir sempre inicialmente pelo lado teórico, lado conceitual, tá? Sim. Tudo começa pelo conceito, qualquer que seja o assunto que você esteja estudando em física. Começa pelo conceito, você precisa entender aquele conceito para a partir daí. Você entender exemplos, se possível, aplicados ao dia a dia, que na verdade praticamente sempre é possível você aplicar o conceito com exemplos diários. E aí, se porventura tiver alguma forma de quantificação, né, de cálculo, aí sim, por último vem a fórmula. Mas não é uma fórmula na decoreba em si, sim a fórmula entendendo o que ela, né, significa. Eu acho que, pelo que você está comentando aí, agora eu acho que Física ficou mais atrativa. Sem dúvida. Porque na época em que eu era aluno, de fato, era muito complicado. Sem dúvida. Física e Química era algo, e eu vejo, rapaz, você deve dizer e confirmar isso com Física. Mas Química era uma disciplina insuportável. E eu vejo que hoje não, os professores mostram como ela está lá no dia a dia, né? Sempre esteve, só que o que se cobrava ou a metodologia talvez não fosse mais adequados para quem não é da área gostar, né? Porque eu tinha ojeriza na Física e Química. E aí vai um elogio ao antigo vestibular do UFRN, elaborado pela Compev, né? Que nessa área de natureza, especificamente Física e Química, elas foram meio que pioneiras, as provas daqui foram meio que pioneiras a nível nacional, nessa mudança de metodologia de ensino e de cobrança em prova de concurso, né? Bacana. Isso é bom, né? É bom porque a Compev, que elaborava o vestibular, também ainda anda aplicando diversos concursos no Brasil afora, né? Sim. E é bom você dizer isso porque mostra que ela tem uma visão mais ampla das coisas, né? Isso Exatamente. É bacana. E Everton, eu quando fiz, só um comentário antes da gente começar, quando fazia vestibular, quando fiz vestibular, eu era do ponto de corte, aquela história. De quem é da área de humanas precisa fazer o ponto de corte. 4 questões em cada da outra área. E, rapaz, enquanto eu não dava as minhas 4 questões que eu acertava, tinha gente dizendo, chuta tudo uma letra que vai dar 4. Rapaz, que às vezes dava, às vezes não dava. Às vezes não dava. Olha, eu era uma tensão. Era em física, quando dava 1, 2, enquanto eu não completava as 4, eu não conseguia engolir nada, você acredita? Conferir no gabarito. Mas hoje eu tenho certeza que você sairia muito melhor. Não, e hoje quando eu vejo uma questão de física, eu quero ler, eu me interesso, sabe, pela questão, assim, eu quero até brincar, quero resolver. Sim. Mas antigamente, de fato, ficava um negócio meio complicado. Né? Que bom que nós temos hoje essa ideia e o Enem trabalha muito com essa contextualização, né, com as coisas do dia a dia. O que é que você trouxe para a gente aí, para o nosso aluno, Primeiro, eu agradecer demais, né? Você estar aqui, agradeço a todos os amigos lá do Lógico, são amigos de longas datas, todos lá, né? E é um grande prazer a gente estar trabalhando junto. Pois é, João, eu também lhe conheço já de um bom tempo, né? Trabalhamos juntos em várias escolas e é um prazer meu estar aqui, contribuindo
trazendo informações e um pouquinho dessa disciplina tão atualmente gostosa de se estudar, que é a física. O que é que você trouxe aí para o nosso telespectador? Bem, nós temos aqueles assuntos que nós sabemos que todo ano está na prova, né? Assuntos clássicos, assuntos centrais, que a gente crava assim, sem medo de errar. Vai estar na prova do Enem, como todo ano está. E um desses assuntos, foi o que eu trouxe para a aula de hoje, envolve a parte de eletricidade, tá? Especialmente a parte referente a resistores elétricos. Eu vou trazer aqui uma introdução, alguns comentários iniciais e a gente vai aprofundando durante a aula informações importantes, né, que certamente algo sobre a aula de hoje você vai encontrar, como todo ano acontece, todo ano cai na nossa prova de Enem. Tá? Então, assunto, resistores elétricos, tá? Ligado a circuitos elétricos de uma forma geral. Bacana. Tá bom? Ok, vamos embora. Eletricidade, resistores elétricos. Põe na tela, produção. Pode botar na tela para o pessoal ver também aí e a gente já seguir, né? Vamos lá. Isso. Então, para estudar resistores elétricos, primeiramente eu tenho que entender duas coisinhas básicas, né? Primeiro, que tudo o que acontece na eletricidade, qualquer feito que ocorra na eletricidade, a culpa é da corrente elétrica. É a passagem de uma corrente elétrica, que é o movimento organizado de partículas elétricas. Podemos falar assim, para ficar mais fácil, um movimento organizado de elétrons, isso se chama corrente elétrica, é isso que vai gerar o efeito que nós percebemos no dia a dia. Por exemplo, quando você liga um ventilador, né, que ele transforma energia elétrica em energia mecânica. Quem faz esse processo, essa transformação só acontece devido à passagem da corrente elétrica. Quando você liga um chuveiro elétrico, né, transforma a energia elétrica em térmica, né, aquece. Por que acontece isso? Porque passa a corrente elétrica. Só que para ter essa corrente elétrica tem que existir uma diferença de potencial. A diferença de potencial em um ambiente, em um meio condutor, vai fazer com que surja esse movimento organizado de elétrons, essa corrente elétrica, realizando algum tipo de transformação de energia. Então, em especial, o efeito Joule é um dos efeitos que sempre acontece e que vai ser muito importante o entendimento dele para estudarmos a parte de resistores. Então veja aí na tela a definição, né? Chamamos de efeito Joule o fenômeno de transformação de energia elétrica em energia térmica num resistor devido à passagem de corrente elétrica. Atenção, pessoal, esse efeito sempre vai acontecer, sempre, você queira ou não, o aquecimento na passagem da corrente sempre existirá. Às vezes você quer o aquecimento, por exemplo, um chuveiro elétrico, você quer que aqueça. Às vezes você não quer. Normalmente você não liga uma televisão com o objetivo de aquecer a televisão. Você não liga um ventilador com o objetivo de aquecer o motor do ventilador. Mas isso acontece sempre. Então o efeito Joule, ele pode ser desejado ou indesejado, mas ele sempre vai acontecer. E aí o nome, a princípio, de forma geral, assim, o nome do equipamento por onde vai passar a corrente realizando essa transformação será chamado de resistor. Então, a princípio, chuveiro elétrico é um resistor, ventilador é um resistor, inicialmente pelo menos, tá? Em aulas posteriores a gente vai fazer uma classificação um pouco mais aprofundada, vamos dizer assim. Mas inicialmente pense, passou corrente, teve aquecimento e sempre vai ter, vamos pensar naquele equipamentozinho como um dispositivo chamado resistor, tá? E aí, associado ao equipamento chamado resistor, ele possui uma característica chamada resistência. Aliás, o nome é resistor devido a essa característica chamada resistência elétrica. O que é resistência elétrica? É uma grandeza relacionada à oposição que um condutor, a dificuldade que um condutor oferece à passagem de corrente através dele. Como assim? O condutor, mesmo sendo um condutor elétrico, ele vai oferecer uma dificuldade para a corrente passar? Sim. Porque você tem que pensar o seguinte, no próprio fio condutor, um fio de cobre que se usa muito no dia a dia, por exemplo, ele tem átomos. E esses átomos, eles são obstáculos para a passagem dos elétrons. É como se você imaginasse assim, você querendo atravessar uma multidão de pessoas. Então aquelas pessoas serão obstáculos para a sua passagem. Efetivamente, você vai esbarrar em algumas pessoas quando tentar
quando tentar atravessar aquela multidão. Essa é a ideia que nós temos no mundo microscópico para a eletricidade. Você imagina que os elétrons, quando vão fluir pelo fio, eles vão encontrar os átomos daquele fio que são obstáculos para a sua passagem. Eles vão esbarrar nesses átomos e esses esbarrões, essas colisões, vão gerar os aquecimentos, que é justamente o chamado efeito Joule. O efeito Joule, essa transformação, como eu já disse, de elétrica em térmica, é por causa dessas colisões dos elétrons que fazem parte da corrente com os átomos daquele fio. E, portanto, como esse fio oferece uma certa dificuldade para a corrente passar, nós chamamos essa dificuldade de resistência elétrica. Resistência, resistir à passagem da corrente, quer dizer, dificultar a passagem da corrente, certo? Resistência é a característica, resistor é o equipamento. Daí, portanto, veja nesse esqueminha aí, nós iremos generalizar e nesse desenhozinho que você tem aí, de A para B, é o esqueminha de qualquer equipamento. Viu esse esqueminha aí, esse desenhozinho numa questão, você pensa que isso aí é uma lâmpada, tá? Pensa que é um chuveiro, pensa, enfim, que é qualquer equipamento que você está ligando numa certa tomada, numa certa bateria, por exemplo, e, como eu já disse, transformando energia elétrica em térmica. O nome do equipamento, resistor. O que ele tem? Resistência. Dificuldade para a passagem da corrente. Belezinha? Ok, belezinha, vamos embora. Vamos lá. Aí o que acontece? Diante dessa ideia do efeito Joule, um rapaz se destacou, né, no estudo das causas e consequências desse efeito Joule, que foi um rapaz chamado Ohm, né, se escreve O-H-M, Ohm, e ele conseguiu elaborar duas leis, tá, que vão mostrar, que vai aprofundar e que vai mostrar, como eu disse, as causas e consequências desse efeito Joule. As chamadas leis de Ohm, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Então, na sequência, primeira lei, o que é que ele fez? Ele pegou um determinado equipamento, um determinado resistor, como eu já disse, ligou esse resistor numa certa DDP e analisou a corrente que passava nesse equipamento. Por exemplo, você imagina que pega um equipamento e liga numa pilha de 1,5 volts. Essa é a diferença de potencial. Aí essa DDP vai gerar uma corrente, digamos 0,1 ampere. Um exemplo, tá? E aí o equipamento vai funcionar. Aí você não satisfeito, digamos que você aumente essa DDP, digamos de 1,5 volts para 3 volts. Ao duplicar essa DDP, Ohm percebeu que também gerava-se a duplicação da corrente. Se a DDP passou de 1,5 para 3 volts, a corrente passou, por exemplo, de 0,1 ampere para 0,2 amperes. Dupliquei U, que é a DDP, dupliquei I, que é a corrente. Observe isso no gráfico. E esse gráfico, ele acaba ficando uma linha reta, mostrando essa relação proporcional. U-I, DDP, que é U, corrente, que é I. Se ele, por exemplo, quadruplicasse U, de 1,5 para 6 volts, ele conseguia, consequentemente, quadruplicava I, de 0,1 ampere para 0,4 amperes. Enfim, ele conseguiu perceber essa relação direta, U gerando I, com essa relação diretamente proporcional. Devido a essa relação diretamente proporcional, ele percebeu então que havia uma constante. Se uma grandeza é diretamente proporcional a outra grandeza, é porque tem uma constante ali naquela análise. E o que foi constante nesse experimento de Ohm? Foi o equipamento. Ele ia modificando U, a DDP, consequentemente ia modificando a corrente, mas o equipamento era sempre o mesmo. E como é o nome do equipamento? Resistor. E como é o nome da característica do resistor? Resistência. Então, ele percebeu nessa relação direta que U sendo proporcional a I, se dividir U por I, você vai ter sempre a mesma resposta. Se você dividir 1,5 volts por 0,1 ampere, por exemplo, vai dar 15. Se você dividir 3 volts por 0,2 amperes, vai dar 15. Quando você dividir U por I, vai dar sempre a mesma resposta. Essa resposta é uma constante. Essa resposta, portanto, se chama resistência daquele equipamento. O nome do equipamento, como eu já disse, resistor. Daí,
A partir disso, a resistência ela é expressa no SI, Sistema Internacional de Unidades. É expressa em ohms, em homenagem ao próprio, né, cientista. Esse símbolozinho aí, que parece uma ferradurazinha, é uma letra grega, né, que se chama ômega, mas o nome da grandeza, o nome da unidade, melhor dizendo, é ohm, o nome do próprio cientista. Então, a resistência de um resistor, a resistência de um equipamento é expressa em ohms. O engraçado é, João, que o pessoal fala muito assim, queimou a resistência do chuveiro. Né? Mas resistência é uma característica do equipamento. Você não queima uma característica. Quem queima é o equipamento. Então, na verdade, o correto... É como se a resistência fosse um objeto concreto, ele está dizendo, e não é uma característica, né? Exatamente. O objeto concreto chama-se resistor. É um abstrato, é um substantivo abstrato. Você tem que dizer assim, é uma qualidade daquele equipamento. Então, quem queimou? O resistor. O equipamento em si ele queimou. O nome do equipamento é resistor. Então, quem queima é o resistor. Não é resistência. Exatamente. Ele tem resistência, ele oferece resistência, ele oferece dificuldade. Não se queima uma dificuldade, se queima o fiozinho lá, que é o resistor. Bacana. Né? Isso é um termo que é importante o aluno saber, porque é tecnicamente falando, né? Quem comete muito isso é nós em casa, que não somos da área, o eletricista vai trocar, foi a resistência. É a velha diferença entre o senso comum e a linguagem científica, né? Eu costumo dizer muitas vezes, o aluno fica falando assim, Vevé, mas a gente precisa corrigir esses termos. Para o dia a dia, até que não, mas quando você vai fazer uma prova, e a prova é de conhecimento científico, né? Eu até dou um exemplo assim. É um diferencial. Você estuda redação, para fazer uma redação, tem toda a técnica para fazer uma redação. Isso. Você vai escrever uma redação como você escreve no WhatsApp, uma mensagem? Não, claro que não pode. Existem técnicas, então, para a física não é diferente. Isso, a linguagem tem que ser acadêmica. Exatamente. Coisa boa, importante isso. Perfeito. E aí, voltando aqui para a tela... Sabe que agora, deixa eu fazer uma pergunta, que agora eu não estou ao lado de casa. De vez em quando, eu estava em casa e percebi que a chave de energia... O disjuntor arriava. Arriou. Faltou energia lá em casa. Aí eu disse, como a gente diz no linguagem popular, gato escaldado, porque já tinha acontecido, já fui direto lá na chave, disjuntores, né? No quadro. Aí tentei, toda vez que eu ligava a geral, aí eu disse, o que está isso aí? Testando, né? E aí fui ler lá, era um filtro que eu tenho na energia, né? Então, era ele que estava atrapalhando, certo? E aí tive de chamar um técnico, né? Certo. Quando ele chegou, ele disse, olha, aí eu tirei o filtro da tomada, não coloquei na tomada, né? E funcionou normalmente, era só ele. Quando o técnico chegou, ele sabe, você tem como filtro, está na cozinha, ele está perto do fogão, a tomada absorveu muita gordura ali do fogão, acabou passando para a tomada e isso estava interferindo. Então, eu não imaginava nunca, a gordura faz mal até a tomada, rapaz, faz mal a gente. É verdade, porque aí, certamente, aumentou a condutibilidade né, ali na tomada e gerou aumentos de corrente. Então, quando você liga um equipamento, existe a resistência do equipamento e da própria fiação que vai limitar a passagem da corrente. No momento que você aumenta a condutibilidade, então a gordura fez isso no caso, ou pode ter feito isso, o que acontece então é um aumento da condutibilidade acaba diminuindo a resistência e gera aumento de corrente. Aí o disjuntor ele tem um limite de corrente. Ele é dimensionado para uma corrente X, para, sei lá, 20 amperes, por exemplo. Passou daquele valor, ele vai disparar com uma questão de segurança. Segurança, ele disse, isso aí é uma segurança, ele faz isso que é para proteger você. Exatamente. Aí a gente foi lá, trocou, né? Isso. Inclusive, aproveitando a sua pergunta, uma dica, que no caso, já dá para encaixar aqui também no conteúdo, que o disjuntor ou fusível, né? Ele deve ser comprado, ele é comprado a partir de uma amperagem máxima que ele suporta, tá? E aí, assim, você tem que fazer um cálculo. No caso, no nosso dia a dia, na nossa casa, assim, ao pé da letra, a gente teria que ter o projeto de instalação elétrica para saber o que cada tomada suportaria. Como a gente não tem, a gente faz muito no achismo, né? E geralmente a gente vem no apartamento, aí mora em apartamento, aí já vem pronto, já vem tudo prontinho, exatamente. Mas, por exemplo, trazendo para uma questão de prova, qualquer questão que traga informação sobre fusível ou disjuntor, ela vai dar informações para você calcular a corrente.
ela pode dar potência com DDP, depois eu vou mostrar umas formulazinhas aqui, ela pode dar resistência com DDP, enfim, ela vai dar algumas informações para que você use alguma fórmula e calcule a corrente, se for uma questão de disjuntor. Ao calcular essa corrente, você vai escolher a opção do disjuntor que tiver um valor imediatamente acima do que você calculou. Por exemplo, aqui, vou chutar aqui um exemplo. Você pegou uma questão que deu valores para você calcular uma corrente, e essa corrente deu 18 amperes, por exemplo. Aí, então, naquela cozinha, digamos, se você ligar determinados equipamentos, a corrente vai ser 18 amperes. Então, se você for escolher um disjuntor para proteger aquela cozinha, você vai pegar o disjuntor, você vai marcar como resposta para essa questão o disjuntor que tiver a amperagem imediatamente acima da que você calculou. Se você calculou, deu 18 amperes, por exemplo, aí vai estar lá as opções. Disjuntor de 10 amperes, de 15 amperes, de 20 amperes, de 25 amperes, você vai escolher qual? Por exemplo, de 20. Tá? Porque se você escolher abaixo daquilo, o disjuntor não vai proteger aquele circuito, né? Isso. E se colocar muito acima também é arriscado de queimar alguma coisa. Então você coloca sempre a mais resposta próximo, né? mais próximo. Acima, mais próximo acima. Exatamente. Bacana, bacana. E isso já foi 2 vezes questão de Enem. Só que questões mais antigas, de repente pode ser uma questão repetida, assim, o estilo de questão repetida esse ano, né? Quem sabe. Beleza. Tá? Ok. Vamos então lá. Voltando aí para a telinha. Põe na tela. Pronto. Esse gráfico que está aí, pessoal, ele mostra matematicamente uma função linear, algo que é constante, que é justamente essa resistência. Se você pegar essa formulazinha U sobre I igual a R, eu até sugiro que você passe o I multiplicando e a fórmula fique U igual a RI. Assim, para ficar mais fácil a leitura da fórmula. U igual a R vezes I. DDP igual a resistência vezes corrente. Então, essa resistência constante nesse gráfico, que é essa função linear. E quando a resistência do resistor é constante, a gente chama o resistor de ômico. Pode acontecer, é mais difícil, mas pode acontecer de você encontrar alguma questão que mostre gráficos de U por I. Aí na telinha está V, V por I. V ou U, pensa a mesma coisa, diferença de potencial. Se esse gráfico não for uma reta, se esse gráfico for uma curva, isso, como esses 2 gráficos mostram aí, isso estaria ilustrando que esse equipamento, esse resistor, ele tem uma resistência que varia, ele tem uma resistência variável. Ele é um resistor não ômico. Ele é chamado assim. Quando a resistência do equipamento é constante, ele é chamado de ômico. Quando a resistência do equipamento varia, ele é chamado de não ômico. Aí você pergunta, mas Vevé, o que é que pode provocar essa mudança na resistência do equipamento? Isso veremos daqui a pouquinho. Isso é a segunda lei de Ohm. A gente vai ver na segunda lei os fatores que vão interferir na resistência, que possa aumentar ou diminuir a resistência de um equipamento, tá bom? Então, aguarda um pouquinho para a segunda lei daqui a pouquinho. Eu quero agora, ainda na primeira lei, comentar com vocês aqui o que eu julgo mais importante. Olha só, são 2 exemplos bem clássicos, bem importantes, que você precisa dominar caso apareça uma questãozinha lá no Enem. Primeiro, olha para a fórmula, como eu já falei, U igual a R vezes I. Essa fórmula ela envolve 3 grandezas, né? Mais uma vez, U, que é DDP, R, que é resistência, I, que é corrente. Muito bem. Dessa forma, se uma questão quiser que você use essa fórmula, o que é que ela vai fornecer para você? 2 variáveis para você calcular a outra. Ela pode dar U e I para você calcular R, U e R para você calcular I, enfim. Né? Ela vai dar 2 informações para você calcular a terceira. Mas a questão pode não ser de cálculo. A questão pode ser teórica. E, mesmo sendo teórica, eu quero que você sempre olhe para essa fórmula, o RI, e eu vou lhe dar 2 exemplos. Letra A e letra B. Letra A. Existe uma situação que U, que é a DDP, vai ser sempre a mesma. Mas espera aí, Vevé. Onde é que está essa DDP? Essa DDP, esse U, está no equipamento? Vem no equipamento? Não, não. Essa DDP está na tomada, onde você vai ligar o equipamento. Está na bateria, onde você vai ligar o equipamento. Muita gente pensa erroneamente quando acha que 220 volts está na lâmpada. Não, não está na lâmpada.
Mas vem escrito, Vevé, na lâmpada 220 volts. Não, aquilo que vem escrito é porque o fabricante está recomendando você ligar a lâmpada num local, numa tomada, que tenha 220 volts. Quem vai ter os volts não é o equipamento, é a tomada onde você vai ligar o equipamento. O equipamento tem ohms, o equipamento tem resistência. Então na formulazinha URI, se ligue. U é da fonte, é da tomada, R é do equipamento. I vai ligar o equipamento para ele funcionar, para ele transformar, para ele gastar energia elétrica. Tá? Foca nisso aí. U, tomada. R, equipamento. I, liga o equipamento. Para ficar bem fácil a linguagem. Daí, portanto, na letra A, eu quero comentar um exemplo assim. Quando a DDP ela for sempre a mesma, quando U for constante, matematicamente, R e I são inversamente proporcionais. Vou lhe dar um exemplo. Na sua casa, todas as tomadas da sua casa têm 220 volts. Então, na sua casa, todas as tomadas têm o mesmo U. Isso no Rio Grande do Norte. Sim, perfeito. Porque pode ter gente acompanhando a gente fora do estado. Isso, mas eu vou comentar isso na letra B. Certo, Comentar na letra B, justamente. Foi mal. Perfeito. Mas no mesmo local, digamos, então na sua casa, todas as tomadas têm 220 volts. Aqui em Natal, por exemplo. A partir daí, R e I são inversamente proporcionais. R é do equipamento. Aí eu te pergunto, na sua casa, todos os equipamentos ligados nos mesmos 220 volts gastam a mesma energia? Não. Eu coloquei aí o ventilador e chuveiro para a gente comparar. Todo mundo sabe que chuveiro gasta mais energia que um ventilador. Todo mundo sabe disso, chuveiro elétrico, né? Mas por quê? Se ele gasta mais energia, então, galerinha, ele vai puxar mais corrente que o ventilador está puxando. Ora, Vevé, mas as tomadas são as mesmas. Sim. Então, o que é que fez o chuveiro puxar mais corrente? Foi ele ter menor resistência. Resistência é dificuldade. Chuveiro tem resistência baixa para puxar grande corrente e, portanto, gastar muita energia. Ventilador tem grande resistência, aí puxa pequena corrente, por isso gasta pouca energia. E aí, pessoal, é muito comum as pessoas acharem que quem tem muita resistência é chuveiro. Ah, chuveiro? Até porque, né, como eu falei, João, resistência, chuveiro tem resistência. Na verdade, tudo bem, ele tem resistência, mas ele tem uma baixa resistência para poder puxar uma grande corrente e gerar um grande aquecimento e gastar, consequentemente, muita energia. Cuidado nessa pegadinha aí. Diga. Vai continuar na questão? Só para fechar aqui essa Vai. letra B. E aí, o outro caso seria... É outra pergunta que eu tenho. Tá. O outro caso seria essa resistência ser constante. O que é uma resistência ser constante? É você ter sempre o mesmo equipamento, só que você vai ligar em tomadas diferentes. Aquele exemplo assim, comprei um chuveiro em Natal e levei para São Paulo, que é 110 volts. Ou o contrário, comprei um chuveiro em São Paulo, 110, e trouxe para Natal, que é 220. E aí, Vevé, o que é que acontece? Olha para a fórmula, sem decorar, olhe para a fórmula. O equipamento que você comprou em São Paulo e trouxe para Natal, ou comprou em Natal e levou para São Paulo, é o mesmo equipamento, é o mesmo R. Tá? No mesmo R, U e I são diretamente proporcionais. Olha na telinha aí, portanto. Ó. Você comprou um equipamento que o fabricante recomenda você ligar em 110 volts. Aí você ligou numa tomada, você se atrapalhou, ligou numa tomada errada 220. Exemplo disso, você comprou um equipamento, um chuveiro lá em São Paulo, 110, e trouxe para Natal 220. Se você tem o mesmo R e ligou no U maior, você vai puxar, o equipamento vai puxar um I maior. Para o mesmo R, aumentou U, aumentou I. Esse aumento do I gera um aumento de aquecimento, que é justamente isso que vai fazer com que o equipamento queime. Do contrário, comprei em Natal 220 e levei lá para São Paulo 110. Esse último caso aí. Se o equipamento foi fabricado para 220 e você ligou em 110, você ligou no U menor. Consequentemente, vai puxar um I menor. Aí você pergunta, Vevé, queima? Não, de forma alguma. Talvez o equipamento nem consiga funcionar, mas não é porque ele queimou, é porque a corrente é muito baixa, ele vai ficar muito fraquinho. Se funcionar, funcionará bem abaixo da sua expectativa. Tá bom, eu tenho uma pergunta, Sim. mas vai ficar, vou fazer agora, você responde na volta do intervalo. Perfeito. Tem como a gente saber qual o aparelho que puxa mais, como diz na linguagem popular, a energia? Por exemplo, você acabou de dizer que um chuveiro
Mas com um ventilador, uma máquina de lavar, tem como fazer essa medição? Isso só no aparelho, quando a gente já compra, ou a gente pode ter uma consulta de um técnico para saber como é que se faz? Eu preciso diminuir o meu consumo de energia. Quais seriam as prioridades para diminuir? Lógico que tem uns que você não vai desligar, geladeira, né, tal. Tem como saber isso? Tem uns que são mais práticos de observar para quem é leigo? Sim. Posso responder logo? Só depois do intervalo que a gente já estourou aqui. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Tá bom. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. E termina o primeiro tempo. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. De volta com o programa Conexão Enem, já passando a bola para o nosso amigo Everton Vevé, que vai nos dizer aqui, eu fiz uma pergunta a ele no outro bloco, ele vai responder. Lembrando que você pode acompanhar esta aula no YouTube da Escola da Assembleia ou da TV Assembleia, tá bom? E essa aula, como as aulas inéditas, vão ao ar pela primeira vez na segunda-feira às 20 horas e nas quartas às 20 horas. Sempre aulas inéditas na programação da TV Assembleia. Na terça e na quinta, às 14 horas, nós reprisamos a aula do dia anterior. E na sexta-feira, a aula mais pedida da semana, tá bom? Fique atento, acompanhe nas nossas redes sociais, Conexão Enem RN. Vevé, e aí? Vamos lá. Como é que a gente descobre? Estou querendo diminuir, já comprei o aparelho, não lembro mais. Quando comprei, quem consumia... Tá. Agora eu acho que eu já vou fazer um exercício agora. Quando for comprar, vou anotar. Geladeira, tanto, lá para ter uma tabelinha em casa. É norma técnica, tem que vir especificado no equipamento algumas informações. Especialmente duas são essenciais. Uma é a DDP, onde ligar, em que tipo de tomada ligar o equipamento, isso é mais comum para a gente, até porque aqui em Natal é tudo 220 volts. E a outra é a potência, que vem em watts. Então, você consegue, comparando equipamentos, saber que aquele que vai gastar mais energia é aquele que tiver a maior potência de funcionamento. Você vai procurar lá no equipamento as informações referentes a watts, que é potência. Então, quanto maior for essa potência, maior será esse consumo de energia elétrica. Posso lhe dizer que a partir de uns 800 watts de potência, já é um equipamento, acima de 1000 watts de potência, já é um equipamento que é um grande consumidor de energia elétrica. Mas também vale a dica que você também pode usar técnicas para economizar esse consumo de energia, porque além da potência, tem a questão do tempo de funcionamento. Então, por exemplo, no caso de máquina de lavar roupa, ser esperto se vai usar sempre acumular uma quantidade boa de roupa para usar uma vez só, né? Isso, então são técnicas. No caso de lâmpadas, por exemplo, trocar as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, tá? Que a curto prazo, inicialmente é uma lâmpada mais cara, mas a médio prazo, pelo menos, você consegue uma economia, ela é muito mais econômica que uma fluorescente. No caso de lâmpadas também,
se você está com a lâmpada ligada no ambiente, você vai sair, questão de 2 minutos, para voltar para aquele ambiente. Então não desliga a lâmpada não, porque sempre que você desliga um equipamento e liga novamente, existe no começo picos de corrente até que essa corrente se estabilize. E nesses picos você tem consumos maiores de energia, tá? Então, é outra dica também, se vai desligar por pouco tempo, é preferível deixar ligado, que a corrente já está mais estabilizada. Sim. E a terceira dica é a questão do horário do dia de funcionamento, né? Que é uma questão de tarifa da própria COSERN, tá? Onde o período de maior, de maior cobrança, do valor maior de cobrança de energia elétrica é ali, mais ou menos entre 5 da tarde e 8 da noite. Então também tentar, se vai lavar roupa, então procura não ligar a máquina nesse horário, né? Liga de manhã, em horários que a própria tarifa está mais barata. Então tem essas dicasinhas que ajudam bastante. O problema é que as lives estão sendo na maioria desse horário, né? É verdade. As lives estão nesse horário. Pois é verdade. Aí tá tudo aquecido já. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos Tá então na agora tela, para... nesse slide ou vai para o outro passar. já? Vamos lá. Nós vamos então agora para a segunda lei de Ohm, para a gente comentar então os fatores que vão influenciar, as grandezas que vão influenciar na resistência elétrica de um equipamento. O esqueminha aí, o desenhozinho mostra um fio onde L é o comprimento do fio e esse A se chama área, é a área da seção transversal do fio. Essa área está relacionada à espessura do fio. Pensa assim, um fio mais grosso tem uma área de seção transversal maior. Inclusive, quando você vai comprar fios para montar um circuito elétrico, enfim, você tem que dar 3 informações para o vendedor da loja. Você tem que dar informação, por exemplo, de que tipo de fio você quer. Eu quero um fio de cobre, dizer o material. Segundo, o comprimento. Eu quero 10 metros de fio. E terceiro, essa espessura. Eu quero um fio de meia polegada. Quer dizer, a espessura chamada de bitola no dia a dia, a espessura do fio, a bitola do fio, meia polegada, por exemplo. Então são 3 informações básicas: material, comprimento e essa área que está ligada a essa espessura. E é nisso que se refere então essa segunda lei de Ohm. Olha essa formulazinha aí embaixo. Vamos focar nessa fórmula aí embaixo. Resistência igual. Aí tem uma letrinha que se chama Rho, o nome da letra é Rho, né? O nome da grandeza Rho se chama resistividade, e aí não confunda. R é resistência elétrica. Esse Rho, essa letrinha aí, resistividade. Vezes L, que é comprimento, sobre A, área. Essa fórmula ela foi montada experimentalmente, mas é fácil demais de entender. Ela mostra 3 grandezas que influenciam na resistência. Vamos explicar uma por uma. Primeiro, esse Rho, essa resistividade, depende do material. Então, o material, quanto melhor condutor, esse Rho vai ser menor. Melhor condutor, por exemplo, ouro em relação a cobre. O ouro é melhor do que o cobre, em termos de condutibilidade. A gente não usa muito ouro, muita gente não usa ouro no silvio porque é caro, né? A gente usa cobre por questão de custo-benefício, mas o ouro é melhor condutor que o cobre. Então, por exemplo, o ouro em relação ao cobre, se ele é melhor condutor, ele tem uma resistividade, esse Rho é menor do ouro, porque um Rho menor implica num R menor. E quanto melhor condutor, menor a dificuldade para passar a corrente, menor a resistência. Tá? O outro fator é L, comprimento. Quanto maior L, maior R. Quanto menor L, menor R. Dou um exemplo assim. Vamos pensar assim. É mais fácil você andar 1 metro ou você andar 1 quilômetro? Ora, quanto maior a distância que você vai percorrer, mais obstáculos, mais dificuldades você vai encontrar nesse seu movimento. Mesma coisa é o elétron. Quanto maior for o comprimento do fio, maior vai ser a dificuldade para o elétron percorrer todo esse comprimento. Por isso a relação direta R com L. L maior, um fio mais comprido, resistência maior. Um fio mais curto, resistência menor. Resistência é dificuldade, não esquece isso. E a área está no denominador. A área é inversamente proporcional à resistência. Como assim, Vevé? Pensa assim. Vamos fazer uma analogia. Pensa uma rua estreita e uma rua bem larga.
Onde você tem mais chance de fluir mais carros? Numa rua estreitinha ou numa rua larga? Sem dúvida, numa rua mais larga. Tem mais espaço e mais disponibilidade para o fluxo de carros ser maior. Traz isso para o mundo microscópico. Pensa que a rua estreitinha é um fio fino, que a rua larga é um fio grosso e que os carros são elétrons. É mais fácil elétrons passarem nos fios finos ou nos fios grossos? Sem dúvida, nos fios mais grossos. Tem mais espaço para eles passarem. Ou seja, um fio mais grosso tem uma área maior, vai ter uma dificuldade menor para a corrente passar. Ou seja, uma área grande, portanto, uma resistência pequena. Um fio que pode gerar maior passagem de corrente, um fio de baixa resistência, é um fio muito bom condutor, ou seja, de Rho pequeno, um fio curto, de L pequeno, e um fio grosso, que a área é grande, o R é pequeno. Daí você percebe que os fios de alta tensão dos postes são fios grossos. Por quê? Para poder conseguir passar muita corrente e aguentar, inclusive, essa grande corrente que passa nos fios de alta tensão. Tá? Então, Rho vezes L sobre A são os fatores que influenciam na resistência de um equipamento. Ok? Ok, vamos lá para a segunda lei de Ohm. Aí eu coloquei aqui só como um aprofundamento. Nessa resistividade que eu falei, nesse Rho, além do material, eu já disse que materiais, os bons condutores têm resistências pequenas, dificuldades pequenas, portanto resistividades pequenas. Se você pegar uma tabela numa questão de vários materiais, como eu citei, ouro, cobre, aí tem lá prata, alumínio, etc. Naquela tabela, o menor valor de Rho que tiver é o material melhor condutor, como eu já disse. Outro fator que interfere também é a temperatura. Quando o equipamento está ligado, ele esquenta naturalmente, como eu já expliquei também. Aumento de temperatura acaba aumentando a resistência do próprio equipamento, através do aumento da própria resistividade do equipamento. Como assim, Vevé? Pense assim, se a temperatura aumenta, as partículas ficam mais agitadas. Se as partículas ficam mais agitadas, para o elétron passar é mais difícil. Eu gosto de fazer uma comparação assim. Imagina, João, um carnatal. Aí, opa! Encontrei você várias vezes. Exatamente. Aí chegou lá, no Skype com banana, no caso aí, né? Joga pra cá a tela. Aí chegou, Bel começou a tocar uma música bem morgada, bem devagar, e o pessoal fica lá morgadão. Aí para você querer chegar lá no trio, atravessar aquela multidão, vai ser mais fácil você passar. Agora imagina quando... Vamos dar a volta no trio, então começa a cantar música agitada. Vamos dar a volta no Brasil. Todo mundo pulando, embora. Todo mundo louco. Para você tentar atravessar aquela multidão, vai ser mais difícil. É verdade. Assim também acontece no mundo microscópico, assim acontece também com os elétrons. Conforme aquece o equipamento, as partículas ficam mais agitadas. Então, para os elétrons passarem, essa é uma boa comparação. Vai ser mais difícil. Essa é a ideia. Então, por isso, aumento de temperatura tende a aumentar a resistência também daquele equipamento. Tá bom? Ok. Então, aí nós temos, portanto... Diz que a pedra não se rompe se não houver fricção. É uma frase filosófica. Então, voltando para a telinha, a partir da primeira e da segunda lei de Ohm, eu vou complementar essa parte conceitual com essas formulazinhas de potência. Olha só, tem 3 maneiras de você calcular potência nos equipamentos. Potência em resistores, potência em equipamentos. Você pode usar a fórmula π, I vezes U, corrente vezes DDP. Você pode usar a fórmula R vezes I ao quadrado ou a fórmula U ao quadrado sobre R. Na verdade, são 3 fórmulas que vão dar para você a mesma resposta, tá? Vevé, qual é a fórmula que eu vou usar se uma questão pedir potência, para eu calcular a potência de um equipamento? Qual fórmula eu vou usar? A que você quiser. Agora, qual é a dica? Você usar a fórmula que você tiver as informações. Por exemplo, a questão te deu I e te deu U para calcular a potência. Você vai usar a fórmula R ao quadrado? Não, você não tem R. Se você não tem R nem quer R, se você quer P, tem U e tem I, use π. Aí eu peguei outra questão
que me deu U, DDP, e me deu R, resistência, e pediu potência. Ora, eu vou usar a última fórmula, porque eu já tenho U e R na fórmula para calcular a potência. Então, na verdade, pessoal, as três fórmulas lhe darão a mesma resposta, mas você vai sempre procurar usar aquela que você tiver os dados na questão. Esse é o grande detalhe. Tá? Não é para você ficar chutando, eu vou tentar essa, não deu certo, tenta essa outra. Não. Interprete, leia a questão, veja, vá anotando, sublinhando o que a questão está lhe fornecendo de valores. A partir daí, se a questão pedir potência, você vai ver qual dessas três fórmulas é a mais viável, é a mais direta para você calcular a potência. Lembrando, potência vai ser usado para medir, determinar o consumo de energia elétrica por parte daquele equipamento. Resumindo, finalizando essa parte para a gente treinar aqui algumas questõezinhas. Olha só, galerinha, falar de resistores, você tem que focar primeiro no que ele faz. O que é que ele faz? Efeito Joule, transforma energia elétrica em térmica, tá certo? Segundo, isso acontece por quê? Porque passa a corrente, DDP gera corrente, a corrente gera esse efeito Joule. Esses resistores, os seus funcionamentos vão ser regidos a partir de duas leis, as duas leis de Ohm, U igual a RI, e o R, e a segunda lei que mostra os fatores que influenciam na resistência, ρ vezes L sobre A. E a potência, finalizando essa ideia, vai ser o medidor desse consumo de energia elétrica. Foque, eu vou mostrar agora numa questão inclusive para você perceber, foque em 4 variáveis: potência, corrente, resistência e DDP. Para você não esquecer, P de potência, I de corrente, R de resistência, U de DDP. E aí, se você fizer P-I-R-U, você vai ler a palavra peru. Peru. Encontrou uma questão de resistência na provinha, pensa no peru. Potência, corrente, resistência, DDP. Aí vai analisar cada variável dessa. Potência, consumo de energia elétrica. Corrente, liga o equipamento, né, para ter o efeito Joule. Resistência é do equipamento. DDP é da tomada, é da bateria, é da pilha. Tá? Eu vou então juntar essas informações e mostrar a vocês aqui algumas questõezinhas básicas, importantíssimas, que alguma coisa do que eu vou falar agora nas questões certamente vai estar na sua prova agora de 2020. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Olha só essa primeira questão. Um estudante que morava em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, onde a voltagem é 220, após concluir seu curso de graduação, mudou-se para Porto Alegre, onde a voltagem é 110. Modificações deverão ser feitas na resistência do chuveiro que ele levou na mudança. Então, olha só, o cara morava em Pelotas, se mudou para Porto Alegre, então ele pegou o seu chuveiro elétrico, botou debaixo do braço e levou para Porto Alegre. Só que, se ele pegar, como eu já expliquei hoje, se ele pegar o chuveiro de Pelotas, que era para 220 volts, e ligar em Porto Alegre, que é para 110, vai ficar fraco. 220 para 110 vai ficar muito fraco. Esse chuveiro elétrico vai esquentar muito pouco, insatisfatoriamente. Então, o que é que ele faz? O que é que ele pensou, esse estudante? Modificações deverão ser feitas na resistência. Ele deve mudar a resistência do chuveiro para que a potência desse aparelho não se altere. Atenção para essa parte, para que a potência do aparelho não se altere. Vevé, o que a questão quer dizer com isso? Potência se refere a quê? Ao consumo de energia elétrica. Então, o que é que ele quer? Ele quer pegar o chuveiro 220 volts de Pelotas, trazer para Porto Alegre, 110, ligar o chuveiro e ele quer que esse chuveiro funcione com a mesma potência em Porto Alegre que funcionava em Pelotas. Funcionar com a mesma potência é consumir a mesma energia, ou seja, é esquentar a água do mesmo jeito. Se ele pegasse o chuveiro de Pelotas, 220, e ligasse direto no Porto Alegre 110, ia esquentar muito pouco. Então ele vai mexer no chuveiro para que ele, em Porto Alegre, esquente do mesmo jeito que esquentava lá em Pelotas.
Então, a potência não vai mudar. É o que ele quer, é o seu objetivo. Daí vem a pergunta, então, com relação a essa nova resistência do chuveiro e a corrente elétrica que passará através dessa resistência, pode-se inferir que... Então, você leu a questão e vai pensar o que é que vai acontecer, tentar responder essas duas perguntas, né? O que é que vai acontecer com a resistência, o que é que vai acontecer com a corrente. Primeiro erro que você não deve cometer é querer ler alternativa por alternativa para sair eliminando as alternativas. Galerinha, nesse assunto especialmente, se você for resolver as questões querendo eliminar alternativas, você vai se enrolar todinho, você vai ficar todo confuso e vai perder muito tempo na questão. E talvez, né, provavelmente você acabe errando a questão. Então eu vou lhe mostrar uma técnica que você não vai ler as alternativas, não vai ler. Você vai seguir uma técnica que eu vou explicar agora e você vai direto na resposta correta. Como é essa técnica, Vevé? Vamos lá. Viu que a questão é de chuveiro, viu que a questão é de resistor. Primeiro passo, lembrar do peru. Olha o peru aí na tela. P-I-R-U. P-I-R-U. Potência, corrente, resistência, DDP. Analisar nesse peru, que envolve 4 variáveis, qual variável não vai mudar, qual vai ser constante. Quando ele trouxe o chuveiro de Pelotas para Porto Alegre, o U mudou, a DDP mudou, 220 para 110. Ele vai mexer no chuveiro, ele vai mudar a resistência do chuveiro. Mas o que é que ele quer? Que não mude a potência. Então, quem é constante nesse peru sempre vai ter uma dessas 4 letrinhas, sempre vai ser constante. Vai ser sempre a mesma nessa questão, potência. Identificou que é a potência, aí eu vou pensar. Na fórmula π, que é a fórmula mais simples, se a potência é constante, I e U são inversamente proporcionais. Para o mesmo P, I e U são inversamente proporcionais. Aí você pensa, de 220 para 110... Pelotas para Porto Alegre, o U diminuiu. Se o U diminui, I aumenta, porque é a mesma potência. Porque é a mesma potência, tá certo? Então, saca essa ideia. Se U diminui, I aumenta. Beleza. Mas, Vevé, vamos lá. A questão, eu já posso concluir com relação à corrente que se a DDP caiu pela metade, 220 para 110. Olha para a forma do π. O P é o mesmo. Se U cai pela metade, I tem que dobrar para compensar e dar a mesma potência. Então você já sabe uma resposta da questão. Só pela forma do π. Identificou que a potência é constante, I e U são inversamente. Se U cai pela metade, 220 para 110, I dobra. Então, uma resposta é o I, a corrente, dobra. E a outra é sobre resistência. Se a outra pergunta é sobre resistência, sugiro você olhar para essa fórmula da potência U ao quadrado sobre R. Por que essa fórmula, Vevé? Porque a potência não muda. Aí eu sei que a DDP caiu pela metade, eu quero saber o que vai acontecer com R. Que é outra pergunta. Galerinha, se a potência é a mesma, U ao quadrado sobre R é uma fração. Numa fração, para que a fração não mude, isso é questão matemática, o que você faz no numerador tem que fazer no denominador. Como assim? O U, a DDP, caiu pela metade, como eu já disse. Mas ela está ao quadrado na fórmula. Nessa fórmula de potência U ao quadrado sobre R. Se você pega um valor pela metade e eleva ao quadrado, esse valor fica 1/4 do valor. 220 caiu para 110, caiu pela metade. Então, nesse numerador, já que U está ao quadrado, o quadrado da metade é 1/4. Ou seja, o numerador ficou 1/4 do valor inicial. Se o numerador ficar 1/4, o denominador também tem que ficar 1/4 para que a fração não mude. Por que a fração não muda, Vevé? Porque a potência é constante. Então, em cima, repito, o U cai pela metade. Ao quadrado, 1/4. 1/4 em cima, 1/4 embaixo. Quem está embaixo? Resistência.
no denominador, resistência. Portanto, a resistência tem que ser 1/4 do que era antes. Daí você vai procurar, então, a alternativa que disser duplicou a corrente e a resistência ficou 1/4 do valor inicial. Veja que você analisou apenas 2 formulazinhas, nada de fazer de cabeça. Você olha para as fórmulas e o primeiro passo qual foi? Identificar no peru, nas 4 variáveis, qual foi a grandeza constante que a questão disse que foi potência. Por isso, se você, então, voltar aqui nas alternativas, ó, procurar a opção que diga que a corrente dobrou e que a resistência ficou 1/4. Que a alternativa diz isso, você vai direto na resposta, letra E. A resistência original será reduzida à 1/4 parte e a corrente elétrica duplicará. Você não fica com dúvida, você não vai analisar alternativa por alternativa. Não. Você pensou na questão e vai direto na resposta, sempre lembrando do peru, para não esquecer. Show de bola, show de bola. Pois é, esse peru, temos 5 minutos, dá para fazer uma? Dá para começar. Esse peru é famoso, né? É, agora, é essencial. Agora é um peru com I, né? Com I. Então, peru. É bem peru mesmo. Vamos lá. Mais uma questãozinha mais técnica, que diz assim: durante a reforma de sua casa, João precisou descobrir qual o melhor fio para a sua instalação elétrica. Olha aí. Ele sabe que a tensão de sua casa é 127 volts e no circuito vai ser instalado um televisor de 235 watts, isso é potência, um ventilador de 200 watts e 2 lâmpadas de 100 watts. Na loja de materiais de construção, João encontrou a seguinte tabela. Essa tabela mostra a fiação com as suas correntes máximas. Se você colocar um fio e a corrente for maior que essa máxima, o fio queima, aí o equipamento não vai funcionar, logicamente. E o preço, né, desses fios, lógico que os fios mais grossos, essa primeira coluna está ligado à área. Fios mais grossos vão aguentar mais corrente, mas também, obviamente, serão mais caros, né, logicamente. Então, o que é que você tem de informações? A questão quer saber qual é o fio, você deve escolher o fio mais barato que oferece segurança adequada à instalação de João. Qual o fio escolher? Que dados eu tenho? Volta aqui. Que dados eu tenho? Potência e DDP. Eu tenho watts e tenho U. E quero saber o quê? A corrente, porque pela corrente eu vou saber que fio eu vou escolher. Logo, se eu tenho U, 127, tenho potências e quero corrente, qual é a fórmula que envolve essas 3 variáveis? Π. Eu primeiro calculo a potência total, eu somei as 3 potências, 235 watts, 200 watts, e são 2 lâmpadas de 100. Por isso eu multipliquei 2 vezes 100, né? Porque são 2 lâmpadas. Soma as potências, sempre você vai somar as potências para ter a potência total. Você está somando os consumos de energia para ter o consumo total. 635 watts. Joga na forma do pio, você tem a potência, 635 watts. Tem a DDP, 127, calcula a corrente, deu 5 amperes. Deu 5 amperes. Se você voltar na tabelinha, 5 amperes, o que foi que eu falei quando o João falou do disjuntor? Eu comentei que disjuntor tem que escolher sempre acima do que você calculou. Acima, exatamente. Isso. Também a mesma informação vale para escolher a fiação. Também. Você vai escolher sempre a fiação acima da que você calculou. Se você calculou e deu 5 amperes, eu vou escolher qual? Acima de 5 amperes. Logo, eu vou escolher essa de 6 amperes, onde a seção nominal é 0,5 milímetros quadrados e o preço por metro, R$4. E, portanto, a opção, você vai escolher letra D de dado. Olha aí. Essa aí eu já sabia, viu? Porque me liguei naquela sua... Perfeito. Naquela sua dica. Questão bem clássica. Como eu já disse, já teve 2 vezes questões nesse estilo e poderemos ter novamente esse ano, com certeza. Coisa boa. Everton, estamos chegando à reta final. Queria lhe agradecer aqui por essa aula de física. Me fez quebrar a dificuldade que eu tinha com física, se tornou mais interessante para mim, bacana. Bom. Tenho certeza que, porque o nosso programa ele é um programa que a família inteira assiste. Sim. Certo? E, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não está fazendo ao vivo. Quando a gente faz ao vivo, os pais perguntam, os alunos pelo WhatsApp, é uma interação. Você precisa voltar aqui quando estiver ao vivo, para você ver como é bacana.
E aí a gente percebe que são pais, avós, tios, assistem com os sobrinhos e os alunos, né? Então, às vezes é um programa da casa, da família. Então, isso é muito bacana, porque muita gente assiste. Assim como eu, que não sou da área, mas tem alguém também que não é da área, tem gente que é da área. É muito bacana isso. Então, eu queria lhe agradecer. Eu acho que ficou numa linguagem fácil, agradável para quem está vendo. E desse jeito, a sua aula, para quem... A televisão tem que ser assim, uma linguagem simples para comunicar. Desse jeito foi sua aula. Queria lhe agradecer, mandar um abraço para todo mundo lá do Lógico, com os aliados, parceirão nosso aqui, nesse projeto de solidariedade que a gente está tendo aqui com o Rio Grande do Norte. Eu que agradeço a oportunidade e de antemão já digo que quero e voltarei aqui mais vezes, que é uma aula bem prazerosa e trazendo sempre conteúdos assim, que sejam gostosos de trabalhar e trazendo, como eu disse, a física para o dia a dia, para você tirar da cabeça a ideia, o aluno tirar da cabeça a ideia de que a física é complexa. Ela pode ser complexa se você quiser que seja complexa, mas dá para simplificar, dá para contextualizar e tornar a física bem agradável. Olha aí, coisa boa. Olha assim, tornando sua vida mais simples, mais agradável, o Conexão Enem, fique em casa que a gente vai fazendo a aula aqui para você. A gente tomou todas as medidas de segurança, todo mundo aqui no estúdio, só 2 pessoas estão nos acompanhando, estão de máscara e nós só tiramos as máscaras, estamos aqui as máscaras, só tiramos para gravar, tá bom? Um abraço, Conexão Enem volta na programação da TV Assembleia.